Pronto, eu já tinha começado aqui com vocês, vou voltar um pouquinho, tá? Então, analisando aqui o formulário, tá? Que eu coloquei da atividade de hoje, já 6 pessoas já responderam. Aí, assim, só lembrando, nessa primeira questão, eu quero que você identifique qual é a função do primeiro grau. Aí, como eu acabei de falar, tanto pelo desenho do gráfico, quanto pela lei de formação da função, dá para identificar qual delas é a função do primeiro grau. Lembrem que nas aulas anteriores, eu acho que foi a penúltima aula e a última, eu falei sobre as funções. E eu disse quais eram as principais características de cada uma. Eu escrevi. E vocês sabem que toda vez que eu faço, que eu escrevo, tá, eu tiro o print. Então, se você for olhar nas aulas anteriores, tanto tem o vídeo da aula, como tem os prints lá do que eu respondi com vocês e eu coloquei lá as observações, certinho? Aí deixa eu baixar aqui. A segunda atividade, aliás, a segunda questão dessa atividade, eu disse para numerar esses gráficos da esquerda para a direita em 1, 2, 3, 4. Então, aqui, esse é o número 1, número 2, número 3 e número 4. Aí eu pergunto, qual deles é função do segundo grau? Não respondam. Aí você vai olhar aqui, se esse é o gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4, você vai marcar aqui qual desses gráficos representa a função de segundo grau, certinho? Lembrem da característica do gráfico da função de segundo grau. Essa aqui tem um detalhezinho, tá? Eu gostei dessa figura e aí por aí eu peguei. Nenhuma dessas questões você vai achar na internet, porque todas elas eu só peguei a imagem e construí uma situação, tá? Então eu elaborei essa questão, todas elas. E eu faço isso na prova também. Então, nem adianta fazer a pesquisazinha lá no Google, que vocês não vão achar a resposta, tá? Tem que analisar mesmo. Então, os gráficos abaixo estão numerados no sistema romano da seguinte forma. Então, aqui, ó. Esse gráfico aqui, número 1, esse gráfico número 2, esse gráfico número 3, esse gráfico número 4, esse gráfico número 5. Aí eu vou dizer o nome só desse número 5, porque foi um que não foi trabalhado, tá? E esse aqui também acho que eu não trabalhei com vocês. Então, vou ajudar bastante aqui vocês agora. O 4, eu acho que eu trabalhei com vocês. Espera um pouquinho, deixa eu olhar aqui na sala de vocês. Rapidinho, eu já volto aqui. Tem hora que a internet engancha um pouquinho aqui. Eu nem peguei água, ó. Garganta seca aqui. Ai, ai. Hum, minha internet deu uma travadinha aqui, viu, gente? Não sei nem se perder a conexão com vocês, acho que não. Deixa eu olhar aqui no mural. Deixa eu ver a carinha de vocês. Acho que vocês estão aí ainda. Tô abrindo o mural aqui na sala, só para ter uma ideia do que a gente trabalhou e tal. Então, coloquei aqui, ó, a nossa aula de ontem, tá? A gente trabalhou mais a parte de volumes ontem. A nossa aula do dia 11, eu trabalhei as funções com vocês. Pronto. Deixa eu pegar aqui esses prints, só para dar uma analisada. Eu não trabalhei realmente aquela outra, eu vou dizer o nome dela. Aqui estão as características e os desenhos, tá? Vocês vão olhar aqui para poder responder lá. Vou passar rapidinho. É muito fácil olhar a sala de matemática, porque eu coloco exatamente tudo aqui para vocês. Coloco todos os prints, tudo bem explicadinho. Coloco o vídeo da aula. O assunto que vocês tiver dúvida é só voltar aqui e olhar. Então, assim, eu acho que quanto à sala de matemática, não há dúvida. Não tá dando para abrir, tá, gente? Então, vou voltar aqui na atividade. Olha, gente, eu só trabalhei com vocês essas 3 funções aqui, tá? Essa aqui eu não trabalhei, essa é a logarítmica, tá? O gráfico 4 representa a função logarítmica. E o gráfico 5, modular. Aí vocês vão analisar. Esse gráfico 1, qual o nome dessa função? O gráfico 2, qual o nome dessa função? E o gráfico 3, qual o nome dessa função? Vocês vão olhar as alternativas abaixo e vão
escrever qual a alternativa correta, certinho? Vão marcar, né, na alternativa correta. Questão 4. Questão 4 é a distância entre dois pontos. Só que esse aqui, vejam que nesse sistema cartesiano, nós temos aí um triângulo retângulo, tá? E nesse triângulo retângulo, já dá para a gente ver a medida do lado BP e a medida do lado AP. É só olhar aqui os elementos no eixo de X para achar a medida do segmento BP e olhar os elementos aqui no eixo de Y para achar a medida do segmento AP. Com essas duas medidas, a gente vai achar essa diagonal, tá? Que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E a gente vai estar usando para isso o teorema de Pitágoras. Ai, que raiva. Deixa eu voltar isso aqui. Porque estava editando ali, aí ele fez isso. Aí eu não consigo marcar para mostrar o que eu quero para vocês. Deixa eu abrir aqui de novo. Engraçado, lá tinham 6 pessoas que tinham respondido e aqui só tem 5. Tem que colocar aqui que entregou, viu, gente? Quando vocês fizerem lá. Sim, deixa eu ir aqui de novo. Vou baixar. Estávamos nessa. Pronto. Então, ó, lembra que aqui eu estou dando uma dica, que aqui vocês devem usar o teorema de Pitágoras. Minha gente, minha internet tá ruim, viu? Vocês estão me ouvindo direito? Toda vez que eu passo alguma coisa aqui, ela trava e fica não respondendo. Deixa eu falar aqui com vocês um pouquinho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok. Tainara disse que sim, a Adriana disse que sim. Beleza. Sim. Certo? Ok. Porque para mim, às vezes eu tô passando ali aí trava. Aí eu fico, meu Deus, será que caiu a conexão e tal? Ó, eu tô vendo que entrou mais algumas pessoas aqui, eu vou anotar, tá? Eu já tinha anotado Tainara, Emerson, Maria Eduarda, Bruno. Aí eu vou anotar agora Diego, Adriana e Maria Jéssica. Maria Jéssica Costa. Né, Jéssica? Ó, aí, terminando o ensino médio. À noite, E, quem diria, né? Pensei que tu ia terminar durante o dia. né, Terminar. mulher? Não deu. Ó, respondendo uma pergunta tua que tu tinha falado comigo pelo WhatsApp, na reunião que houve com a gestão, né? Acho que você estava presente, né? Quando o Galba disse que depois a gente vê, mesmo que não seja agora, depois a gente vê um momento para fazer pelo menos um jantarzinho, sei lá o que, na escola. Você Eu estava escutei. presente? Eu escutei Pronto. ela falar. Ó, gente, por um acaso, semana que vem é para voltar presencial, mas a gente não vai voltar porque já é semana de provas e as provas são online, certo? Mas só para vocês ficarem sabendo. Na última semana eles colocaram para voltar. Tem lógica? Era para ter voltado essa semana, não era? Ó, o Jonathan entrou agora também. Deixa eu anotar logo ele aqui. Boa noite, Jonathan. Ok. Sim, gente, continuando. Certinho, tudo bem. Olha só, gente. Voltando aqui, então, na questão 4, quem entrou agora, depois olha o iniciozinho do vídeo da aula, tá? Que eu expliquei direitinho lá, até a 3 já. A questão 4, então vocês vão estar usando o teorema de Pitágoras, certo? Parece toda vez que eu tô querendo marcar aqui, ó, tá? Ele trava, eu não vou marcar mais nada, só vou mostrar com o mouse, tá? Porque toda vez que... Pronto, marcou. Eu tô dizendo aqui que é para usar o teorema de Pitágoras. Porque como a gente já tem o desenho do triângulo, dá para achar a medida desse lado e desse lado, então a gente vai usar o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, certinho? Então, B e C vão ser esses lados aqui, os catetos. Calcula
e acha que é a resposta. Questão 5. Dados os pontos A, 6, 5 e B, 3, 1, determine a distância entre eles. Como aqui não tem o desenho, tá? Lógico que vocês podem fazer o desenho também no sistema cartesiano, achar a medida de um lado e do outro e fazer por Pitágoras, sem problema nenhum. Mas eu estou dando a dica que aqui você pode usar a fórmula para o cálculo da distância entre dois pontos. Que fórmula é essa? É aquela fórmula da raiz grandona, que eu tenho distância igual a raiz grandona de y de b menos y de a ao quadrado, mais x de b menos x de a ao quadrado, certo? Deu para lembrar, né, essa fórmula? E aí, vai usar aqui o y do b, que é 1, o y do a, que é o 5, o x do b, que é 3, e o x do a, que é o 6, certinho? Aí vocês vão achar as medidas bem direitinho. Questão 6. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o zoom, gente, para ficar melhor, porque eu tô achando essa letrinha pequenininha para vocês estarem olhando aí. Pronto, acho que ficou melhor. Ó, determina a capacidade de água em uma cisterna de dimensões 4 metros de comprimento por 3 metros de largura e 1 metro de profundidade. Então, lembrando, quando eu digo capacidade, eu estou falando medida em litros. Aí, para facilitar para vocês, eu já coloquei aqui a medida em metros cúbicos e a equivalência em litros. Lembrando que cada 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros de água. Então, na conta de água da gente, por exemplo, da casa da gente, se tiver lá 30 metros cúbicos, quer dizer que nós consumimos 30.000 litros de água. É só multiplicar por 1.000. Se vier 15 metros cúbicos, quer dizer que nós consumimos 15.000 litros de água. Certo, gente? Então, aqui é só a capacidade. Essa cisterna aí não está o desenho, mas é tipo uma caixinha, tá? Que tem feito um paralelepípedo, ou seja, uma caixinha de sapato. Tem comprimento, tem largura e tem altura, que no caso aí, por ser, né, subterrâneo aí, eu coloquei profundidade. A maioria das cisternas são subterrâneas, né? Nem todas. Então, eu coloquei aí uma profundidade de 1 metro. E aí é só calcular, tá? O volume e ver aqui já está a correspondência em litros. Que quando eu falo em capacidade é em litros. Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta da questão 1 até a questão 6? Não. Não? Tudo certinho até aqui? Graças a Deus, então. Questão 7, também de volume. Então, aqui tem assim, uma caixa d'água em forma cúbica. Gente, quando eu falo forma cúbica, se lembra de um dado, um cubo, que ele tem todas as medidas, tá? Iguais. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu só... Já que eu tô aqui na página que eu abro na internet, deixa eu escrever aqui. Paralelepípedo, que foi o que eu disse lá antes, da caixinha de sapato. Eu não sei se o que está travando mais, se é o meu computador ou se é a internet. Deixa eu ver. Olha aí, gente, paralelepípedo. No caso, deixa eu ver uma figura bem legal aqui para mostrar.
pegar essa imagem aqui. No caso, isso seria uma exemplificação dessa cisterna aí, tá? Que eu coloquei lá em cima, que era para calcular a capacidade em litros. Então, isso é um paralelepípedo, tá? É um prisma, no caso de base retangular ou até quadrada, mas aí ele tem comprimento, largura e altura, certo? Todas as suas faces são retangulares. Isso é um paralelepípedo. Agora, deixa eu ver aqui o cubo, que eu acabei de falar para vocês, o cubo. Esse é o cubo mágico, né? Todo mundo conhece. Tem uns que têm uma habilidade tão grande que em poucos segundos monta isso aí. Eu nunca consegui. Acho que eu nunca consegui nem com todo o tempo. Ele já tá mostrando o cubo mágico aqui? Deixa eu ver se ele mostra um cubo normal. Eu não pedi cubo mágico. Só tá aparecendo isso. Mas se só tá aparecendo isso, bora lá. Vamos imaginar esse cubo mágico. Vamos imaginar que cada quadradinho mostrando a medida dele, tá? De uma unidade. Então, aqui ele tem, digamos, 3 de comprimento, 3 de largura e 3 de altura. Então, essa é a característica do prisma, do cubo. Ele é um prisma, tá? Só que todas as suas faces são quadradas. E, portanto, todas as arestas têm a mesma medida. Então, toda aresta que você olhar tem medida 3, ó. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Toda aresta mede 3, tá? 3 unidades. Então, para calcular o volume dele, eu posso calcular do mesmo jeito que eu calculo de um paralelepípedo. Basta fazer comprimento vezes largura vezes altura, tá? Existe uma fórmula específica que seria, como é aresta, né? E são todas iguais, fica comprimento é a aresta, a largura é a aresta e a altura é a aresta. Aí fica aresta vezes aresta vezes aresta, que fica aresta ao cubo, tá? Então, o volume é igual a aresta ao cubo. Mas basta fazer comprimento vezes largura vezes altura, que aqui vai ser 3 vezes 3, 9, vezes 3 de novo, 27. Então, o volume aqui desse cubo seria 27 cubinhos, né? Já que cada partezinha aí é um cubinho. Pronto, voltando aqui para nossa atividade. Alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui no chat se alguém escreveu alguma coisa. Bruno levantou a mão. Quer falar, Bruno? Aí, no caso, seria quase em todo cubo, ou em outra fórmula, seria a mesma, tipo, base vezes a altura. Todo cubo a gente pode calcular da mesma forma que a gente calcula de um paralelepípedo, ou seja, comprimento vezes largura vezes altura. Sendo que no cubo essas três medidas são idênticas, tá? Então vai ser a mesma medida. Se eu tiver um cubo de lado 2, então vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Se eu tiver um cubo de lado 10, vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Aí no paralelepípedo muda um pouco. Porque aí as dimensões são diferentes, né? O comprimento geralmente não é igual, as três medidas não são iguais. Pode até ter duas medidas iguais, mas não as três, no paralelepípedo, Tá certo. viu? Mas assim, dá para responder os dois do mesmo jeito, tipo comprimento vezes largura vezes altura. Gente, um outro detalhe aqui nessa questão 7 é que vocês vão usar esse 1 metro, tá? Que é a aresta do cubo, e vocês vão ter um volume em metros cúbicos. E aí vocês vão ter que transformar em litros. Aí lembra que cada 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, tá? Lembrem disso. E aqui, gente, a última questão, tá? Ali embaixo, enviar só quando terminar todas. A última questão tem uma peça
ornamental em argila tem a forma de uma pirâmide de base quadrada. Sabendo que a base da pirâmide tem arestas medindo 3 centímetros e a altura dessa pirâmide é de 5 centímetros, qual é o volume de argila utilizado na fabricação dessa peça? Então, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Ontem, quando a gente trabalhou na aula, deixa eu ver aqui, eu falei rapidinho sobre o volume do prisma, não, da pirâmide. Eu só não sei se eu coloquei print aqui. Não, eu não cheguei a colocar print, mas no vídeo da aula eu falo. Mas eu vou aproveitar e vou ver aqui com vocês agora. Volume da pirâmide. Não pegou. Deixa eu fechar essa janela. Deixa eu digitar essa outra. Volume da pirâmide. Deixa eu ir baixando aqui, porque aí vocês já estão vendo a fórmula aqui, ó. É a área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Deixa eu pegar essa aqui para vocês verem, ó. Ó, volume da pirâmide. Área da base vezes a altura dividido por 3. Nessa figura aqui, particularmente, nós temos que o comprimento da base aqui é 5, a largura é 4, e essa altura aqui da pirâmide é 2 centímetros, tá? Então, a minha base aqui é um retângulo, então vou calcular a área da base fazendo base vezes a altura, que é a área do triângulo. Aí 5 metros vezes 4 metros vai dar 20 metros quadrados, tá? Porque a área é sempre ao quadrado. Para calcular o volume da pirâmide, eu preciso da área da base, que é 20 aqui, vezes a altura dessa pirâmide, que é 2, tá colocando ali, e eu vou dividir isso por 3. Então, 20 vezes 2 vai dar 40. Aí 40 dividido por 3 deu 13,3 metros cúbicos, tá? Então, a fórmula aqui para calcular o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Deixa eu voltar aqui para ver se tem uma outra imagem que mostra isso bem direitinho. Ó, eu vou pegar uma outra imagem aqui para vocês verem, ó, essa questão aqui. Vou até responder com vocês. Ó, eu tenho aqui... Opa. Alguém levantou a mão aí para falar alguma coisa, porque eu não estava vendo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não, ninguém tá com a mãozinha levantada. Deixa eu voltar aqui. Gente, nessa questão aqui, vamos lá. Eu tenho o seguinte. Considere a pirâmide abaixo que se encontra dentro do cubo de lado 9. Sabendo-se que a pirâmide e o cubo têm a mesma altura, é correto afirmar que o volume dessa pirâmide é igual a... Vamos lá. O que eu preciso observar aqui? Eu preciso observar que para calcular o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Gente, essa pirâmide está dentro desse cubo. Vejam que a aresta da pirâmide da base é a mesma aresta do cubo. Então, essa base é um quadrado, tá? De lado 9. E vejam que essa pirâmide, não dá talvez para ver, mas se eu tivesse aqui se eu tivesse com isso aí vazado e tivesse como ver, eu veria que a altura da pirâmide, ela tá na mesma altura da aresta da altura desse cubo. Então, a altura aqui também é 9, tá?
Se eu fosse calcular o volume do cubo, eu ia fazer as dimensões dele, né? Comprimento, largura e altura, que a mesma vai ser 9, então vai ser 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9 de novo vai dar 729, certo? E aí, como eu quero o volume da pirâmide e não do cubo, eu vou dividir isso por 3. Então, 729 dividido por 3 vai dar 243, que no caso é a letra B aqui, certo? Deu para entender? Sim ou não? Deu para entender isso que eu disse, gente? Sim. Pronto. Então, lembrem que aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrada dentro de um cubo. Eu calculo o volume do cubo e divido por 3. Aí eu tenho o volume da pirâmide. Então, voltando para aqui para a atividade. Aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Cadê, ó? Base quadrada. Sabendo que a base da pirâmide tem arestas medindo 3 centímetros, ou seja, o comprimento e a largura da base é 3 centímetros, e a altura dessa pirâmide é 5, então qual o volume de argila utilizado na fabricação dessa peça? Então, analisem com cuidado, veja o exemplo que eu acabei de mostrar, aí vocês revisem o vídeo. Gente, quando for revisar o vídeo, você é só passando. Quando você chegar nessa questão que eu estou resolvendo, você para e assiste direitinho, tá? Aí você vai conseguir fazer. Bem, gente, essa é a última questão. Gente, faltam 30 minutos para terminar a atividade. Eu vi que algumas pessoas responderam e outras não. Deixa eu ver aqui pelo celular para não estar abrindo aí a atividade. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu olhar aqui. Vou ver quantas pessoas já responderam. 11 pessoas já responderam. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a chamada. Eita, não, desculpa, não é a turma de vocês, não. Eu olhei de outra turma. Então, mais alguém respondeu aqui. Deixa eu ver quem foi. Iven. Deixa eu voltar para o Classroom. Deixa eu pegar a turma de vocês aqui, viu? Terceiro EJA. Até no celular a internet tá lenta. Deixa eu ver outra coisa aqui. Deixa eu ver. Bruno tá aí. Maria Jéssica. Adriana. Tainara. Emerson. Maria Eduarda. Jonathan. Diego. Acho que entrou outra. Acho que é Maria Eduarda, né? Bezerra, que tá aí também. Deixa eu ver aqui na lista. Adriana, Bruno, Diego, Emerson, Érica. Eu não tinha anotado ainda o nome de Érica. Aí, Jonathan, Maria Eduarda Silva Costa, Maria Jéssica, Tainara. Ok. Então, anotei todos. Eu vou só verificar quem já respondeu, porque eu já vou liberar da aula, e quem não respondeu pode ficar, porque se alguma dúvida pode perguntar e eu vou orientando, tá? Deixa eu ver aqui. Lembrando que quando eu corrigir, fiquem atentos, porque toda atividade, quando está precisando melhorar a nota, aí eu envio para você dizendo para corrigir e reenviar, certinho? Deixa eu ver aqui. 5 pessoas já entregaram. Deixa eu ver quem foi, tá?
Quem já entregou foi Jonathan Manuel, Matheus Francisco, que não está aqui. Tainara. Daniele Lira, que também não está aqui. Eu tô aqui, professora. Daniele? Eita, desculpa, Daniele. Não, Tainara. Eu não tinha notado. Não, é Tainara, né? Daniele tá não. Tive um medo agora, achando que não ia colocar o nome dela. Então, Daniele fez a atividade, mas não está na aula. Aí, Jonathan fez. Maria Eduarda Silva Costa já fez também. Larissa também fez, mas não está na aula. Larissa Lira. Então, assim, veja, eu vou fazer o seguinte. Vou parar a gravação aqui porque, tipo, não precisa mais, porque eu já parei a menos que vocês queiram que eu explique o conteúdo e quem não fez, faça depois, porque minha proposta era liberar os que já fizeram e ficar com os que não fizeram, porque caso de alguma dúvida, eu veria com vocês. Mas, o que é que vocês me dizem? Nós temos ainda 25 minutos. Querem que eu trabalhe mais algumas questões de geometria, ou de funções, ou de volumes? Professora, eu queria que a senhora trabalhasse mais de função e de geometria, porque eu ainda estou muito meio assim, sem entender. Certo. Eu não interrompi a gravação ainda não, Érica. Eu ia parar, mas não parei. Então, vamos lá. Tu quer ver funções, né? Isso. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui uma tela do GeoGebra, porque aí eu mostro melhor. Pronto, vamos analisar logo a função do primeiro grau, tá? A função do primeiro grau, ela se caracteriza principalmente por ax mais b. Eu vou colocar assim para mostrar alguma coisa para vocês a mais, tá? Olhem, quando eu faço assim, eu tenho aqui esqueci o nomezinho que se dá a isso agora. Bem, isso aqui vai fazer com que a gente consiga movimentar essa reta, tá? Como A está no ponto 1 e B está no ponto 1, A é o coeficiente angular, B é o coeficiente linear. Então, tem a função 1x mais 1. Se eu mudo aqui o B, que é o coeficiente linear, o que acontece com a reta? Ó, tá negativa. Ela não mudou a posição dela, ela só foi mais para baixo. Se eu mudo para um valor positivo, mais para cima, o que que acontece? Ó, ela não. Veja que ela mantém a mesma direção. Ela só está indo mais para cima ou mais para baixo, tá? Então, isso aqui é uma animação, tá? Que mostra o que esse coeficiente B faz com a reta. Vou parar aqui para vocês verem uma coisa. Aqui no tá B igual a menos 1,96. Olha só. Vou colocar aqui um ponto, intersecção de objetos, tá? Só para vocês verem. Eu vou pegar essa reta, intersecção com eixo de Y. Olha só, ponto A. Veja o que acontece, ó. Estou movimentando, ó. Se aqui o B é 1, ó, o A está exatamente no ponto 1, no eixo de Y. Vou movimentar mais. Ó, se o B é 3,03,
Vejam que aqui, ó, tá um pouquinho acima do 3, tá vendo? Exatamente no eixo de Y. Ó, 4,71, ó, tá vendo? O que que eu tô querendo mostrar para vocês aqui? Que esse coeficiente linear, tá? Ele é o ponto que intersecta o eixo de Y, tá? Então, é o númerozinho que tá tocando lá no eixo de Y. O que que o A faz? O A, ele movimenta a reta no sentido do ângulo, tá? E eu vou mostrar outra coisa agora para vocês. Deixa eu tirar esse ponto A. Aliás, eu vou deixar o ponto A. Eu agora vou fazer um ângulo aí, para vocês observarem, da reta Y para a reta X. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, certo? Olha quando essa reta o A se movimenta. Olha o que aconteceu, mudou o ângulo. Então, ó, tá 1,8. Se eu calculasse aqui a tangente de 61,99 graus, ia dar exatamente 1,88. Eu acho que eu já mostrei isso para vocês, mas eu vou pegar aqui uma calculadora científica. Científica online, para a gente ver isso aqui. No caso, eu estou querendo calcular a tangente de 61,99 graus. Vamos lá. Eu quero a tangente de 61,99. Olha aqui, gente. Menos 1,1198. Vamos olhar aqui. Não, alguma coisinha errada. Pera um pouquinho. Eu acho que talvez eu coloquei de novo. Deixa eu ver se eu preciso digitar aqui logo. 61,99. Gente. Não. 61,99. Calcular. Deu erro. Eu tinha pegado uma calculadora melhor da outra vez. Tá dando uma diferençazinha aqui. Era para dar 88. Aliás, tá uma diferença meio grande, né? A não ser que a aproximação aqui esteja diferente. Deixa eu ver se eu acho uma outra calculadora científica. Essa. Foi essa que eu usei da outra vez. Vamos lá. Tangente de 61,99. Igual. Deu erro. Tangente 61,99. Deixa eu ver, 61,99. Tangente. Poxa, não sei o que tá dando errado não, gente. Desculpa aí. Deixa eu olhar na minha calculadora. Eu tiro o print e mostro para vocês. É algum erro de configuração aí. Vamos lá.
tangente de 61,99. No meu deu certo. É alguma coisa errada nessas calculadoras, viu, gente? Eu vou até tirar o print aqui e vou colocar para vocês lá no Classroom para vocês verem. Na minha aqui deu 1,8799, que arredondando para duas casas, vai dar exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Isso aqui vai dar 1,88, tá? Eu não sei se é porque lá tá aparecendo um negativo na frente. Não sei exatamente o que está acontecendo. Porque esse valor, inclusive, é positivo. 61,99. Você vai colocar ponto 96 também. Não... As configurações dessa calculadora tá meio estranha. Deixa eu ver aqui, tangente. 61,99. Não, a configuração da calculadora aqui não tá certinha. Sim, mas mudando aqui, ó. Vamos lá. Aí, eu tenho 40. Deixa eu ver aqui. Parei. 77,58. Aí eu vou tentar de novo aqui, tá, gente? Tangente de 77,58. 77,58. 1,4277. Tá dando negativo, não é para dar negativo. Ó, não é esse valor, é 4,54. Deixa eu fazer aqui na minha. Tangente de 77,58. 4,54, exatamente, o número que está aparecendo aqui. Porque vocês lembram que quando a gente trabalhou com coeficiente angular, tinha lá para calcular com a tangente ou com a formulazinha, tá? De dados os dois pontos, m é igual a y de b menos y de a sobre x de b menos x de a. Então, o que eu estou querendo mostrar? Que o coeficiente angular, que é esse númerozinho aqui que está antes do x, ele é quem determina o ângulo da reta. É ele quem movimenta essa reta, tá? O direcionamento dela. O B só vai fazer com que ela vá mais para baixo ou mais para cima. Mas veja que até quando eu movimento o B, não muda o ângulo. Vocês estão vendo que não está mudando o ângulo, tá? Então, outra coisa. Se eu zerar o A, vou zerar o A aqui, ó. Zerei o A. Veja que a reta ficou paralela ao eixo de X, tá? Por quê? Só tem o valor de B, ó, menos 3, então justamente está passando pelo menos 3. Se eu mudo o B, a reta vai passar exatamente no ponto que eu tô aqui, ó, 2,5, vai passar em 2,5 aqui. Se eu subir aqui, ó, para 3,2, 3,3, ele vai passar em 3,3, vai ficar sempre paralela ao eixo de X. Por que não tem ângulo? Porque o A é zero, tá? Vamos outra coisa. Se o B for zero, mas o A não, o que vai acontecer? Ele só vai tocar no eixo de X no ponto, aliás, no eixo de Y no ponto zero. Por quê? Porque o B é zero, não existe B aqui. E o A, ele vai alterar somente o ângulo, tá? Do mesmo jeito. Então, só mostrando para vocês que aí, outra coisa, né? Aí é uma reta que passa no meio aqui, ó, tá? Na origem. Ela só corta o gráfico aqui. Quando eu tenho o A e o B,
tá? Se movimentando. Essa reta, ela corta geralmente dois eixos. Ela tanto corta o eixo de X, como ela corta o eixo de Y. Gente, tô mandando parar, ele não tá parando. Agora endoidou. É, não quer mais parar, gente. Mas no caso é isso aqui. A questão do eixo de x e do eixo de y na função do primeiro grau. O que caracteriza uma função do primeiro grau? Uma reta, tá? Uma reta. Bem, fiz isso. Deixa agora eu apagar isso. Já tirei print, tá? E vocês têm isso no vídeo, dá para assistir no vídeo. Vou abrir uma outra tela. Eu vou falar agora da função do segundo grau. A função do segundo grau, ela tem mais elementos. Ela tem x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, aqui eu tenho os eixos, tá? Que vão movimentar. O A tem uma função, o B tem outra função, o C tem outra função. O C, ele vai estar mostrando particularmente o ponto que toca o eixo de x, 2,09, tá acima do 2. Ó, 3,26, ó, tá acima do 3, tá vendo? O ponto que toca o eixo de x. Deixa eu mostrar só aqui o ponto de intersecção para vocês verem. Dessa reta. Por que tá mostrando reta agora? Gente, por que ele voltou para essa? Não entendi. Volta. Isso. Intersecção de dois objetos. Vamos lá. Eu quero a intersecção dessa parábola com o eixo de y. Olha aqui o ponto A. Se o C for 2,45, ó aqui, ó. Tá em 2, quase 2,5, tá? Se o C 4,26, ó, acima do 4, tá? Então, o C, ele mostra onde toca o eixo de Y. Deixa eu voltar ele mais para cá agora. Aí, o B. Vamos ver o que acontece com o B, ó. Ó o que acontece com o gráfico. A parábola, né? Ó. Que interessante. Gente, o B, ele só vai mudar se a parábola vai estar para o lado direito ou para o lado esquerdo. Ou seja, se o B for negativo, ele vai estar tocando a parábola no ponto que ela desce, tá? Ó, aqui, ó, é o ponto que está descendo. Se o B for positivo, vai estar tocando aqui no ponto que ela sobe, tá? Por quê? Porque eu estou olhando do lado direito para o lado esquerdo. Então, eu vou fazer diferente porque vocês estão me vendo diferente. Ela desce, ela sobe. Então, se o eixo de Y estiver pegando na parte que ela desce, então é B negativo. Se pega na parte que ela sobe, é B positivo, certo? E o A, o que o A faz? Vamos ver o A. Se o A é positivo, para botar para cima, tá? Para cima, para cima. Quando o A fica negativo, ó, parábola para baixo. Então, A negativo, parábola para baixo. A positivo, parábola para cima. Gente, o que acontece se o A zerar? Vamos lá. Se eu colocar zero aqui no A, não fica zero x ao quadrado, ou seja, o x ao quadrado não existe e a função deixou de ser quadrática. Ela passa a ser uma função do primeiro grau, ou seja, uma reta, tá? Porque a função quadrática tem que ter o x ao quadrado e ela é uma parábola e não reta. Vamos colocar de volta a parábola aqui, tá? Se não tiver o valor... Eita, ficou muito grande, espera um pouquinho. Se não tiver o valor do B, ó, se o B for zero, ó, se o B for zero,
ela não vai tocar o eixo de X no lado que desce ou no lado que sobe. Vai tocar o eixo de X no vértice da parábola, tá? No meio dela. Deixa eu voltar aqui de novo para um. E o C, se o C for zero, vai tocar no ponto onde é 0, 0, tá? Na origem do sistema. Então, gente, só voltando. A função do primeiro grau é reta, não importa se ela passa exatamente no meio, se ela corta dois quadrantes, ou se ela vai ser paralela ao eixo de x. É reta. Foi reta, é função do primeiro grau. Foi parábola para cima ou parábola para baixo, é função do segundo grau. Certinho? Então, deixa eu fazer as animações aqui, para ficar bonitinho. E aí eu vou tirar um printzinho disso aqui também. Pronto. Agora, eu vou fechar de novo e vou mostrar a função exponencial, tá? Que é a última, porque nós só trabalhamos essas três. As outras lá eu já disse a vocês, né? Que é a logarítmica e a modular. Então, a função exponencial, a característica dela é porque o x vai estar no expoente, tá? Então, deixa eu colocar assim, para aparecer expoente. Então, o que vai acontecer? Se o A é 1, essa base da função exponencial não pode ser 1, nem pode ser 0. Por quê? 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Então, vai ser uma função do primeiro grau, tá? Que a gente até chama de função constante, certo? Se for 0, também não pode. Porque ela também vai ser uma função constante passando aí no eixo de x, tá? Todinho, sobre o eixo de x. E sempre vai dar 0, né? Aqui. Para qualquer valor do x, ela vai ser sempre 0. Então, eu vou trabalhando a base aqui, e essa minha base, ela precisa, não pode ser 0, não pode ser 1. Se ela for maior que 1, a função exponencial é crescente. Então, vamos lá. Se ela é ó, aqui ela está decrescendo, tá? E quando ela é maior que 1, ó, ela está para a direita, tá subindo, tá? Gente, lembra que eu disse a vocês que a função exponencial, ela tem a ver com crescimentos rápidos ou decrescimentos rápidos. No caso da pandemia, deixa eu procurar aqui um gráficozinho, já que estamos na internet e ainda temos uns minutinhos. Gráfico de crescimento, pandemia, Covid. Deixa eu ver aqui umas imagens para pegar um gráfico legal logo, para não perder tempo. Eu queria mais atual. Eu tô sem água aqui, tô começando a ficar sem garganta seca. Deixa eu pegar esse aqui, gente. Isso aqui foi no início, tá, gente? No início da pandemia. Ó, 17 de março, 0 casos, 18 de março, 0 casos, 19 de março, 0 casos. Aí, 20 de março, 1 caso. Aí, 21 de março, 1 caso. 22, 23, 24. Aí, 25 já 2 casos. 26 permaneceu 2 casos. Aí, 27, 3, 28, 4. E aí, gente, olha o que acontece. Ele começa a subir mais rápido, mais rápido, mais rápido. À medida que o contágio aumenta, vai mais rápido, tá? Então, veja que aqui, ó, tá uma curva parecida lá com a exponencial, tá? Questão da Covid. Deixa eu ver um outro caso aqui.
A matemática de uma epidemia, tá? Então, crescimento exponencial, tá? Ela vai crescendo e os casos vão aumentando muito, muito, muito rápido, tá? E aqui ela está mostrando crescimento logístico, que é o que se quer, a gente quer que essa curva não cresça tanto, e aí vai se fazer o quê? Vai se ampliar hospitais, vai fazer a questão do lockdown, para ver se a curva, ao invés de subir tanto, ela tende a estacionar, certo? Para dar tempo das pessoas se recuperarem e sobrar espaços nos hospitais para receberem mais pessoas para ser tratadas. Então, e o objetivo aí dos governos é que essa linha estacione e depois ela comece a descer, tá? Que aí eles vão controlar e vencer a pandemia, certinho? Então, assim, eu estou mostrando a vocês aqui na situação da pandemia. Deixa eu colocar aqui pandemia no Brasil. Vou colocar aqui Brasil. Que tá no Brasil e no mundo, eu só quero no Brasil. Opa. E eu me lembrei que eu não tomei o remédio na hora da janta, ó. E já tem outro para tomar agora. Os gráficos aqui só tá aparecendo antigos, gente. Eu vou pegar esse aqui, tá? Porque é do Brasil. E isso foi no início da pandemia. E, então, aqui a gente tem aquela questão em março, aqui, ó. 100 mil casos. Aí vai subindo, subindo, subindo. Chegou 31 de março, ó. Em um mês, aí já chegou a 45 mil casos. E isso no mundo, tá, gente? Isso foi só dentro do mês de março, em 2020. E hoje nós estamos aí, eu acho que no número exorbitante, acho que o Brasil já tem mais de 200 e tantas mortes, 200 e tantos mil mortes. E tá muito, muito, muito sério. Então, só tô aproveitando aqui para mostrar para vocês isso dentro da pandemia, né, dentro da nossa situação. Então, quando eu mudo o A, então essa função ela fica mais íngreme ou menos íngreme, mas ela mostra um crescimento muito acelerado, tá? Se o A diminui e ficar entre 0 e 1, tá? Uma base decimal, no caso, aí ela fica negativo, não pode, por isso que aí sumiu, tá, gente? Quando o A ficou negativo, a função desapareceu, não pode essa base ser negativa também. Tem que ser maior que 0, porém diferente de 0, diferente de 1. Então, o A maior que 1 fica crescente. A entre 0 e 1, positivo, ela fica decrescente, tá? Então, era isso que a gente precisava ver, tá? Deixa eu tirar aqui um printzinho disso aqui, para lembrar que a gente trabalhou isso. E o outro que a gente viu, deixa eu ver qual foi. Tem esse aqui também. Mas vocês podem observar, viu, gente, nos noticiários, eu não tô assim inventando, não. Tá muito assim, essa curva, ela tá muito exponencial. Um crescimento muito rápido, é assustador mesmo, principalmente agora, desde o mês passado e agora, desse ano, tem crescido muito aí o número de mortes, né? Então, total de óbitos causados pelo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. E esse gráfico aqui, a fonte dele é do Ministério da Saúde, 10 de abril de 2020. Tinha 1.056 mortes por dia. Esse ano, agora nesses meses aí, ultrapassou e muito essa quantidade aí. Eu acho que chegou a quase 4 mil mortes por dia, tá? Então, assim, é muito séria a questão do coronavírus, por isso que a gente tem que contribuir direitinho, tá? E foi isso, nossa aula hoje, tá? Eu vou tirar um printzinho disso aqui também.
E é isso. E vou finalizar aqui com vocês. Deixa eu só parar essa apresentação. Deixa eu parar a gravação da aula. Boa noite, Jonathan. Amém. Eu vou só ver se alguém mais entrou. E vou interromper.